Olá, bom dia. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Nessa edição do Verdade e Vida, continuaremos a nossa conversa sobre a vida eterna, a ressurreição. Falamos disso na semana passada, por ocasião da celebração dos fiéis defuntos. Mas esse tema reaparece agora, o tema da ressurreição reaparece agora no próximo domingo, o 32º do tempo comum. Nós vamos então conversar um pouquinho sobre o sentido da vida, sobre a vida eterna, a ressurreição, continuando a nossa conversa da semana passada. Aqui, rapidamente, eu quero falar sobre as leituras desse fim de semana. A primeira leitura é do livro de Macabeus. Macabeus, os irmãos Macabeus, que enfrentaram o Império greco-romano. Os irmãos Macabeus eram judeus de tradição judaica, mas o Império greco-romano dominava a região. Tudo isso aconteceu uns 200 anos antes do Cristo. O Império dominava aquela região e o Império queria impor a sua tradição, a sua cultura, a sua religião. Os irmãos Macabeus, eles então lideraram um movimento contra o Império, contra a imposição do Império. E por causa disso, foram perseguidos e mortos. Acabaram morrendo, porque não queriam se submeter à cultura do Império Greco-Romano, não queriam se submeter às imposições do imperador Greco-Romano. Mas a história de Macabeus, a morte dos 7 irmãos, traz pela primeira vez nas páginas do Antigo Testamento a fé na ressurreição. Os irmãos aceitam a morte, acolhem a morte, preferem morrer, porque acreditam no Deus da vida. Aquele Deus que os criou, aquele Deus que deu a eles a vida, esse Deus devolverá a vida a eles. Por isso aceitam morrer, por isso preferem morrer, do que se submeterem às regras e à cultura do Império. Os irmãos Macabeus se oferecem então como mártires da fé judaica, mas professam naquele momento, professam pela primeira vez nas histórias do Antigo Testamento, professam a fé na ressurreição. Para nós cristãos, a fé na ressurreição ganha um novo sentido a partir da ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Foi o que conversamos na semana passada, a partir da carta de Paulo aos Coríntios. Você pode voltar e ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Mas a igreja não explica. A nossa igreja cristã católica não explica o que será a ressurreição. Somos mais sóbrios, mais comedidos. Qualquer explicação sobre a vida eterna pode ser mera especulação. A nossa igreja, então, mais sóbria, mais comedida, apenas diz isso: ressuscitaremos. A nossa fé é essa. Em Cristo somos vencedores. Vencemos o pecado, vencemos a morte. A morte já não tem poder sobre nós. A vitória é de Cristo, a vitória da vida, a vitória da ressurreição. Alguém pergunta a Jesus como será a vida na ressurreição. E esse é o tema do Evangelho.
tema que já abordamos na semana passada. Alguém conta uma história para Jesus. Uma mulher que teve 7 maridos, os 7 maridos morreram e nenhum deles deixou filho. E alguém pergunta a Jesus, essa mulher que teve 7 maridos, de quem ela será a esposa na ressurreição? E Jesus responde àquele que perguntou, de ninguém. Na ressurreição, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. São como anjos. O que o Cristo nos ensina é que a ressurreição é uma outra lógica. Nós não podemos querer imaginar a vida da ressurreição com as mesmas regras, com a mesma lógica da nossa vida aqui na Terra. A vida na ressurreição não obedecerá às mesmas regras da vida aqui na Terra. E esse nosso desejo egoísta, esse nosso desejo mesquinho de dizer minha esposa, meu marido, meus filhos, esse amor possessivo, egoísta até, isso se desfaz na ressurreição. Poderíamos dizer, na ressurreição, ninguém é dono de ninguém. Seremos como anjos, livres. Poderemos até conservar a lembrança dos relacionamentos, dos laços familiares cultivados aqui na Terra. Mas esses laços, essa amizade, já estará livre de toda maldade, de todo egoísmo, de toda mesquinharia. O amor de Cristo nos purifica para que sejamos de fato livres e possamos experimentar uma vida nova, a vida nova na ressurreição. Basicamente, esse é o sentido das leituras desse fim de semana. Nós já conversamos sobre isso na semana passada. Vamos continuar essa conversa depois, no outro bloco, falando sobre o sentido da vida. Encerrando esse bloco, você escuta uma canção do Padre Zezinho, uma canção muito bonita, Uma Folha que Caiu. Até daqui a pouco. Uma folha que caiu depois que ela secou me ensinou que Deus se importa com as vidas que criou. A folha que caiu e o vento a carregou me ensinou que mesmo morta seu destino realizou. Acabou com outras folhas adubando aquele chão. E por causa dessas folhas, eis o fruto em minhas mãos. Um amigo que partiu, saudade ele deixou. Me ensinou com seu sorriso uma lição que me tocou. Bem antes de partir, levado pela fé, disse agora vou pro céu e vou saber como é que é. Diga adeus pros meus amigos e pra quem me quis em paz. Tô voltando para quem me fez. Vou amá-los muito mais. Sei que um dia vou partir e Deus vai me acolher.
porque eu sei que Deus se importa com o que me acontecer. O tempo vai passar e eu hei de envelhecer, mas eu sei que alguma porta vai se abrir para me acolher. Não, Senhor, não terei medo. Quando Cristo me chamar, eu carrego seu segredo. Sei que vou ressuscitar. Estamos falando sobre a ressurreição, a vida eterna, e agora nesse bloco eu quero conversar um pouquinho sobre o sentido da vida. Afinal de contas, pensar sobre a morte e pensar sobre a ressurreição é pensar sobre o sentido da vida. Afinal de contas, a vida tem algum sentido? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estarmos aqui? Essa é uma das grandes perguntas que move o ser humano, uma pergunta que já rendeu muitas discussões na filosofia, uma pergunta que deu origem à filosofia, às religiões. Qual o sentido da vida? E a busca pelo sentido faz parte da nossa existência humana. Nós, seres humanos, nos perguntamos o tempo todo: vale a pena viver? O que faz a vida valer a pena? E aqui eu brinco com você porque, curiosamente, essas perguntas também aparecem na música popular brasileira. Tem uma música que você conhece bem, nós conhecemos bem, uma música do Gonzaguinha, chamada O Que É, O Que É. Muita gente canta essa música, mas talvez não tenha prestado atenção na letra. O início da música, o comecinho da música, traz exatamente essa questão. O que é a vida? E o letrista, aquele que compôs a música, vai perguntar, e a vida? O que é a vida, meu irmão? Será que a vida é a batida de um coração? Simplesmente a batida de um coração? Será que a vida é uma doce ilusão? Será que a vida é alegria, maravilha? Ou será que a vida é sofrimento, lamento? O que é a vida, meu irmão? A música faz exatamente essa pergunta. Qual é o sentido da vida? E vai dizer, há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. Há quem diga que é apenas uma gota no tempo e não dá nem um segundo. E há quem diga que a vida é um divino mistério profundo. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo e nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força e a fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Diz. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e
das crianças. É vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e... Muito bem. O que é que dá sentido à nossa vida? Uma outra pergunta que aparece é essa: será que temos um destino a cumprir? Será que existe um destino já traçado para cumprirmos? Ou será que nós vamos construindo o nosso destino? Como é que é isso? Qual é o sentido da vida? Somos nós que damos esse sentido? Ou será que a vida já tem um sentido? Uma outra canção vai perguntar até que ponto vale a pena lutar pela vida. Até que ponto vale a pena o sacrifício para viver? Quais sacrifícios valem a vida? Uma canção do rock nacional traz essa pergunta: quanto vale a vida? Vamos ouvi-la. Quanto vale a vida de qualquer um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação? Quanto valia a vida perdida sem razão, num beco sem saída? Quanto vale a vida? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Quem souber quanto vale, fale em alto e bom som. Nessa conversa sobre o sentido da vida, o fato é que estamos todos em busca de um sentido. Crentes e não crentes, católicos e não católicos, cristãos e não cristãos, estamos todos em busca do que dá sentido à vida. Queremos dar um sentido à vida, queremos que a vida valha a pena. Uma outra constatação que fazemos é que a nossa vida é muito frágil. Embora tenhamos muitos sonhos, muitos desejos, somos frágeis. Essa é a nossa condição. Essa é a condição do ser humano. A fragilidade. Não somos deuses, não somos heróis. Somos pequenininhos. Pequenininhos diante da grandeza do universo, pequenininhos diante da grandeza do tempo. Tentamos acertar, fazer aquilo que é certo, mas também nos atrapalhamos, nos desencontramos. E ao final de uma existência, ao final de uma caminhada, percebemos que falhamos, que poderíamos ter agido diferente, poderíamos ter sido melhores, poderíamos ter sido mais generosos, mais compreensivos. E alguns vão dizer: devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter feito tantas coisas. Essa é a nossa condição, frágil condição. Sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar
trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter Enfim, amado mais. nós cristãos também experimentamos tudo isso. Conhecemos a nossa fragilidade, conhecemos a nossa imperfeição. Mas a igreja nos convida, a fé nos convida a colocar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, no Cristo. A música dos Titãs, que acabamos de ouvir, a música Epitáfio, fala que o acaso vai nos proteger. Ainda que estejamos distraídos, o acaso vai nos proteger. Talvez os Titãs disseram isso porque não quiseram ali levantar uma bandeira defendendo essa ou aquela religião. Pois certo é que nós que somos cristãos, nós não confiamos no acaso. A nossa confiança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. É Ele quem vai nos ajudar a encontrar o verdadeiro sentido da vida. É Ele que vai fazer com que a nossa vida tenha realmente sentido, sabor, significado. Nele buscaremos força, ânimo. Nele buscaremos a nossa vida. Em Cristo encontraremos o verdadeiro sentido da vida. Ainda que sejamos imperfeitos, Ele vai nos ajudar. Ele é perdão, Ele é misericórdia, e Ele, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, vai preencher de sentido, de graça e de luz a nossa vida. A gente vai para um outro intervalo e volta daqui a pouquinho. Antes, vamos ouvir uma canção do Padre Zezinho na voz do Padre Fábio de Mello. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre.
Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me cedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Estamos falando sobre a ressurreição, a vida eterna, e no bloco anterior falamos sobre o sentido da vida. E como dizia na semana passada, por ocasião da celebração dos fiéis defuntos, e como disse agora há pouco, o que vai dar sentido à nossa vida, ou melhor, quem dará sentido à nossa vida é Deus. E é Deus quem faz a nossa vida ser eterna. Guardem com carinho, pensem com carinho nisso. A vida é eterna não por uma questão de tempo. Não é o viver para sempre que faz a vida ser eterna. Mais do que isso. A vida eterna é aquela vida em Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais eternos somos, mais eternamente vivemos. A vida eterna é uma vida em Deus. É essa amizade com Deus, é essa intimidade com Deus que faz a vida ser eterna e que faz a vida valer a pena. A vida que vale a pena é a vida vivida no amor. A vida vale a pena na medida em que a preenchemos de amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor a nós mesmos. Mas é a comunhão com Deus que faz com que a vida seja plena, eterna. Como diz aquela velha canção que cantamos na igreja, viver em mim é o bem maior. Lembra? Na canção o próprio Cristo diz: vem e eu mostrarei o caminho que leva ao Pai. E depois ele vai dizer: vem, viver em mim é o bem maior. E nós respondemos, a Assembleia responde: sim, eu irei, e saberei chegar até o fim. Eternidade é o amor vivendo em nós. Né? Assim diz a música, aquela que cantamos na missa. Viver em Deus é o bem maior. Viver nessa intimidade com Cristo é o bem maior. E a eternidade é exatamente isso. É o amor vivendo em nós.
Por isso Cristo repetirá várias vezes: quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Quem crê em mim viverá eternamente. Quem crê em mim tem a vida eterna. A intimidade com Deus, a proximidade com Deus, faz com que a vida seja eterna. Vamos lembrar essa canção, ouvi-la mais uma vez e rezar isso. Cremos na vida eterna e cremos que a vida eterna é essa vida em plena sintonia com o Deus de amor. Eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir em mim a paz. A Muito bem. Pensando em tudo isso, podemos pensar naquilo que diz respeito ao céu e ao inferno. Caríssimo, pensa nisso com carinho. Viver em Deus é a certeza da vida eterna. Pense nos grandes santos, Madre Teresa, Irmã Dulce. Pense nos grandes santos, um São Francisco de Assis, um Santo Agostinho, um São João da Cruz. Pense neles. A vida em Deus é uma vida eterna. Assim podemos dizer o seguinte, pensa com carinho nisso. Ninguém vai para o céu. Nós nos tornamos céu. Nós nos tornamos céu na medida em que amamos, na medida em que cultivamos essa intimidade com Deus, na medida em que deixamos o amor de Deus habitar em nós, crescer em nós. Nós nos tornamos céu na medida em que permitimos o amor de Deus agir em nós. E também podemos dizer que ninguém vai ao inferno. Nós é que nos tornamos inferno. E nós nos tornamos inferno na medida em que nos afastamos de Deus, na medida em que nos fechamos ao amor dele, na medida em que não cultivamos essa intimidade com Cristo, na medida em que rejeitamos uma vida permeada de amor. Pense novamente nos grandes santos. Irmã Dulce não foi para o céu. Ela já experimentou o céu em vida, no amor aos pobres, no amor aos enfermos, no cuidado aos mais frágeis. Nesse amor e nesse cuidado ao mais pobre, ela já encontrava o céu, já experimentava o céu. Pense na irmã, na Madre Teresa, ou no São Francisco de Assis. Eles encontravam o céu, cuidando dos mais pobres, amando, servindo. Era no rosto do mais simples, do mais pobre, no rosto do doente, que eles encontravam o rosto do próprio Cristo.
E vivendo esse amor aos pobres, vivendo esse amor aos enfermos, eles já foram construindo o céu, experimentando o céu. Da mesma forma, quantas pessoas, fechadas em si mesmas, fechadas no seu egoísmo, fechadas ao amor, fechadas a tudo e a todos, constroem a sua própria solidão, constroem a sua própria dor, constroem o seu próprio inferno. Quantas pessoas fechadas em si mesmas, fechadas na sua dor, na sua raiva, na sua inveja, quantas pessoas fechadas na sua mágoa, quantas pessoas fechadas em si constroem a sua própria solidão, o seu próprio inferno. Pensa nisso com carinho. Você não precisa esperar a morte chegar para experimentar a vida eterna. Você não precisa esperar a morte chegar para experimentar a vida na graça. Começa agora. Comece agora a experimentar essa eternidade, esse céu. Comece agora, vivendo o que o Cristo ensinou, vivendo o que os grandes santos viveram, o amor ao próximo, o amor aos mais frágeis. É nesse exercício do amor e da caridade, é nesse cuidado com o mais pobre, com o mais frágil, é nesse cuidado que vamos vencendo o pecado, que vamos vencendo toda a nossa frágil natureza. É nesse cuidado, vivido sempre, com o auxílio do Espírito Santo, vivido sempre com o auxílio da graça, é nesse cuidado que vamos crescendo no amor e experimentando a verdadeira vida. Também por isso comungamos, para estar em sintonia com Cristo, para estar em sintonia com esse amor, para sermos preenchidos por esse amor, para permitir que o amor conduza a nossa existência e todos os nossos atos. E vivendo esse amor, certamente experimentaremos a eternidade e o céu. Vamos ouvir mais uma canção da liturgia e voltamos daqui a pouco. Nós reconhecemos
glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu e quer em mim irá Corpo do Senhor é o pão que temos no altar e o vinho consagrado é o sangue redentor. Eu sou o pão que vem do céu e quer em mim irá. Fizemos aqui um programa um pouquinho diferente, com um pouco mais de músicas e canções, e eu espero que você tenha percebido que as músicas também podem ajudar na nossa reflexão, na nossa oração. Boas músicas também podem nos ajudar a pensar e a rezar. E as músicas também falam dessa nossa busca, a busca pelo sentido, a busca por uma vida com mais sentido. Então vamos pedir a Deus a graça de experimentar essa vida com sentido. Vamos pedir a Deus a graça de experimentar essa intimidade com Ele, com o seu amor, para que a nossa vida seja de fato eterna e para que possamos, já desde agora, experimentar o céu. Que os exemplos dos santos possam nos inspirar nessa vida, que possamos nos abrir mais ao amor, que possamos nos abrir mais à graça, ao Espírito. Peçamos também à Virgem que soube acolher a vontade de Deus, que a Mãezinha também nos ensine a viver esse caminho, a percorrer esse caminho do céu, um caminho de amor, um caminho de quem deseja amar e servir. Que Maria nos ajude a viver esse caminho em Cristo, na graça do Cristo, rumo à comunhão plena com Deus Pai. Eu fico por aqui. Desde já desejo a você um bom fim de semana e que nas celebrações você possa pedir isso. A graça de confiar na vida, confiar na ressurreição e crescer na amizade com Deus.